Bom dia, Grupo Refúgio, louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus por mais um dia que Ele derramou da sua misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Bom, venho aqui mais uma quarta-feira trazer o pão diário e partilhar com vocês para que a gente possa estar nutrindo a nossa mente e o nosso espiritual, né, a nossa alma, com aquilo que verdadeiramente importa e nos agrega como pessoas, que é o quê? A palavra do Senhor. Então, bora para mais um pão diário. Vamos abrir em 1 Coríntios 16, vamos lá para o versículo 13, que diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé e sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Até aqui, amém? Bom, aqui nos pedidos pessoais e nas saudações finais, eu poderia ler toda essa parte aqui para estar trazendo para vocês, mas esse versículo em específico tocou muito no meu coração para que, claro que naquela situação, naquele contexto, estava sendo falado para um tipo específico, mas assim como tudo na Bíblia, a gente pode tirar como lição e aprendizado para a nossa vida. E aqui está muito claro, né? Estejam vigilantes. O que é estar vigilante? Estar atento. E nós sabemos que o nosso inimigo, né, Satanás, ele não descansa. Ele está todo momento ali no nosso derredor, só esperando uma oportunidade, uma brecha, para que ele possa vir de encontro à nossa vida, né? Nos causar algum mal, alguma destruição. E aqui, no caso, quando a gente se refere a ser vigilantes, é exatamente isso, sabe? Para que a gente esteja atento a tudo aquilo que a gente estiver falando, a todo o círculo que a gente estiver envolvido, a todo tipo de conversa, a todo tipo de amizade, de ambiente, de pensamentos, de costumes, de hobbies, de tudo aquilo que cerca a nossa vida, né? A gente tem que estar atento nos mínimos detalhes, porque, como eu disse, o inimigo ele não para nem por um minuto. Então, ele sempre está só achando a oportunidade que nós mesmos, seres humanos, damos, né, essa brecha para que ele possa agir sobre a nossa vida. E aí diz: mantenham-se firmes na fé. A gente sabe que a nossa fé, ela oscila, né, dependendo do dia. Tem dias que a gente está, né, muito mais conectado com Deus e tem dias que nós não estamos tão conectados com Deus. Mas o importante é que a gente não venha permitir que o fogo se esfrie, que a fé vá diminuindo tanto, a nossa intimidade com Deus vá sendo deixada para segundo plano, que isso já não se torne tão importante, sabe? É exatamente naquele momento que a gente vê que a gente não tá tão firme ali na fé que a gente, tem que se resgatar, tem que se prostrar diante do Senhor, tem que se consertar, tem que voltar a buscar o Senhor. Porque uma vez que a gente vê que a gente tá ali esfriando na fé, né, ou focando em outras coisas, colocando outras coisas como prioridade na nossa vida, e a gente vai deixando isso de uma maneira normal, depois, né, para voltar ali da onde a gente estava, é muito mais difícil. E seguindo, diz: sejam homens de coragem, sejam fortes. Aqui a gente sabe que nós, por crermos em Deus, né, por sermos servos do Senhor, a gente não vai deixar de passar por tribulações, por provações, muito pelo contrário, a gente acaba passando até mais, né, porque o inimigo não quer que a gente se prostre diante do Senhor, que a gente adore ao Senhor. Então ele vai tentar ainda mais sobre a nossa vida, para que a gente desvie, para que a gente não dê a importância com o Senhor, para que a nossa vida espiritual não esteja em dia. Então, ele vai sim tentar sobre a nossa vida. E por isso que é importante que a gente tenha coragem, seja forte, saiba que toda batalha, quando nós temos ao Senhor ao nosso lado, a gente já é vencedor pela força dele, não pela nossa, mas nós podemos colher esses frutos, né? E finalizando, façam tudo com amor. Como eu já disse em outras vezes aqui no Pão Diário, tudo, absolutamente tudo que nós fizermos na nossa vida, a gente não tem que fazer buscando o reconhecimento, né, para que nós sejamos exaltados, ou buscando a aprovação dos homens, né, do ser humano.
tudo que a gente tem que fazer é buscando a aprovação de Deus, pensando, isso que eu vou fazer ou isso que eu já fiz, agradou a Deus? Eu fiz com amor? Eu fiz sabendo que foi realmente de coração, de que Deus se alegrou daquilo que eu fiz? Eu fiz verdadeiramente de coração? É isso que nós temos que pensar em tudo que nós fizermos, né? Não basta também a gente fazer, né, de corpo mole, murmurando e falando, ah, Deus, estou fazendo para você. Porque não é isso que ele quer, ele sabe a intenção do nosso coração. Então, que tudo que nós fizermos seja com amor. Que até mesmo quando a gente vigia sobre a nossa vida, não tem que ser por medo de condenação nem nada, mas sim pelo fato de querer agradar a Deus, de querer andar junto com Ele. Esse é o Pão Diário, é isso que eu tenho para te falar no dia de hoje. Que Deus te guarde, proteja, livre de todo mal, e eu desejo uma excelente quarta-feira a todos os meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor.